Unidos. E a gente fala de política internacional, fala da visita do presidente, porque hoje, na China, Lula discursou para uma plateia de empresários brasileiros e chineses. Foi o primeiro dia de compromissos do petista em Pequim. Durante a fala, Lula comentou a relação do Brasil com o país asiático e criticou as políticas econômicas do presidente americano Donald Trump. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China. E nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. Tá aí, Augusto. A gente até pensou ali a frase do Lula falando em indestrutiva a parceria indestrutiva, entre né? Brasil e China. Mais uma contribuição à linguagem, né, que eles falam. A linguagem falada aí pelo Lula e os outros que conhecem esse subdialeto é diferente da Dilma. Da Dilma é incompreensível. Ele entra com indestrutiva, por exemplo, e se desdobra. Né? O cara que fala lulês, ele também, o raciocínio dele vai entrando pela história. Foi o Lula que descobriu que o Napoleão invadiu a China. Ele deve ter visitado o local da invasão, né, e apontado para os próprios chineses o que eles nunca souberam, né, até porque não aconteceu. Eu repito, se você falar para o Lula sobre o que ele acha da questão de Formosa, ele é do tempo em que Taiwan era chamado pela imprensa de Formosa. Ele de novo vai achar que tem mulher no meio. Ele não sabe nada e chega sempre atrasado. Cada vez que ele fala do Trump, o Trump já deu outro passo. Isso. E ele fala uma coisa antiga e a amizade é que continua indestrutiva. Né? Ele sim é capaz de destruir um idioma num discurso. Imagina a cara os chineses, eles são conhecidos por raciocinar em séculos, né? Nós vamos decidir no século que vem, tal coisa, eles negociam lentamente. Eles veem o Lula falando o que fala e eles não entendem nada, os que acreditarem no Lula, porque o Trump já está noutra. E aí ele disse que a guerra começou por causa de tarifa comercial. Eu não sabia disso. O nazismo é um desdobramento de questões, então, tarifárias entre a Alemanha e o resto do mundo, começando pela França. Quer dizer, é mesmo, é a besta quadrada. Esse é. Bom, e a gente selecionou mais um trecho aqui da fala do presidente Lula, porque ao anunciar o investimento de 27 bilhões de reais da China no Brasil em setores como agronegócio e energias renováveis, Lula comparou as próprias vitórias eleitorais no Brasil à Revolução Comunista Chinesa no fim dos anos de 1940. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Cauti. Bom, quando ouço o presidente Lula falar de investimentos chineses, eu me lembro, em 2023, a taxa das brusinhas, a Shine tinha que investir 750 milhões de reais no Brasil, criar milhões de empregos. Cadê?
Ele sempre volta com dinheiro. Sempre com dinheiro, nunca chega o dinheiro. A empresa que a Shine tinha que fazer o acordo, que é a Coteminas, do presidente da Fiesp, quebrou nesse meio termo. Então, essas são as promessas da China do Lula. Mas, tirando isso, Lula está comparando a sua eleição à Revolução Chinesa de 49. Em algum ponto ele tem razão. Foi uma guerra civil na China, que terminou em 49, e a sua eleição quase foi uma guerra civil no Brasil pelo tamanho da polarização que o Brasil vivenciou por causa dele. Porque quando tem um descondenado que volta a se candidatar, no mínimo, metade do país fica um pouquinho irritada. Mas o que o Lula não fala é que quando os comunistas chegaram ao poder, a primeira coisa que fizeram foi matar todo mundo que não pensava como eles. E Mao Zedong, em poucos anos, uns 30 anos de governo, matou 70 milhões de pessoas, ou no fuzilamento, ou de fome por causa da imbecilidade, da incapacidade com que governava, por exemplo, destruindo instrumentos agrícolas para fazer aço de péssima qualidade, provocando uma enorme carestia nos anos 60. Não feliz, fez o que? Criou a revolução, criou o movimento em 1968, a Revolução Cultural. Mais gente morta. Se você tinha óculos ou um diploma universitário, você também ia pro paredão, que deve ser o sonho proibido do Lula, né? Então, esse foi o comunismo chinês. Esse pesadelo só acabou quando os chineses falaram, vamos parar com isso, vamos adotar o capitalismo mais selvagem, que foi quando Mao Zedong morreu e chegou Deng Xiaoping nos anos 80. A partir de então, a China se tornou a potência econômica, porque abandonaram o comunismo, o socialismo real, só deixaram uma ditadura, mas turbocapitalista. Então Lula, como o Augusto bem lembrou, não sabe nada, não entende nada, não quer ver nada e apenas repete jargões de sindicato do ABC paulista dos anos 70 que não tem a mínima noção do que está falando. Eu só espero que ele não tenha razão, porque os comunistas na China, desde 49, estão ainda lá. Eu espero que a eleição dele em 2022 não seja uma reedição daquilo que aconteceu na China em 49.